Vamos lá, agora direto no caso. Estamos aqui com o seu Ricardo, 48 anos. Ele chega na emergência relatando um desconforto torácico, mal caracterizado, não especificou muito não, mas incomodou. Durou 10 minutos, isso aconteceu 1 hora atrás, ou seja, já tem aí uns 50 minutos que ele está de boa. Ele tem ali sobrepeso, é hipertenso, está usando só aquela losartanzinha básica uma vez por dia, exame físico normal. É isso. Mas 48 anos, sobrepeso, hipertenso. Pode ser uma síndrome coronariana aguda? Pode, né? Pode. E aí, o que é que você faria nesse caso? Então, primeira coisa, né? Antes da gente ir para o caso em si, por que é importante eu investigar? Por que é importante eu gastar numa terça-feira à noite um tempo para estudar investigação doutorácica na sala de emergência? E os motivos são simples aqui, ó. Vê, 5% dos atendimentos de emergência, de forma geral, doutorácica aguda. Ou seja, você está ali no plantão, atendeu 20 pacientes, né? Por estatística, um deles aí vai estar com a doutorácica aguda, ou seja, vai chegar todo o plantão para você, um paciente com doutorácica aguda que você vai ter que avaliar. Beleza, é frequente, mas é grave? É grave, é a principal causa de morte no mundo, né? É síndrome coronariana aguda. E, por exemplo, se a gente pegar a população acima de 50 anos, 1 em cada 4 internações nesses pacientes, né, de 50 anos para cima, vai ser por síndrome coronariana aguda. Então, muito frequente, mata muito e muita gente não dá o diagnóstico correto. Péssima combinação, certo? A gente sempre brinca quando você está frente ao paciente com doutorácica aguda. Pode ser uma bobagem, uma doutorácica aguda pode ser uma bobagem como uma dor musculoesquelética, alguma coisa do tipo, né? Aqui você está no céu, chance zero de você fazer algum mal ali para o paciente, porque é uma coisa benigna. Ou pode ser uma coisa extremamente grave, tipo a síndrome coronariana aguda, dissecção de aorta. No e-book de vocês, que vocês vão receber aqui no final, tem esse mapa mental. Galego, como é que é esse acrônimo aqui que você inventou pra gente lembrar das 5 causas que matam ali da dor torácica aguda? Fala aí, esse daí é bom. Interessante notar que dor torácica você pode ter, como o Lapo comentou agora, desde causas benignas, mas causas que podem matar, que podem levar o paciente a óbito. E aí, quando você, médico, está atendendo o paciente e não pensa nessas 5 causas, você pode entrar no erro grande. Então eu coloco aqui o mnemônico pedir para morrer. São as causas principais de dor torácica que podem estar associadas a uma elevada mortalidade. P de pneumotórax, principalmente pneumotórax espontâneo, pneumotórax hipertensivo, embolia pulmonar, o E de embolia pulmonar, desconforto, que muitas vezes pode confundir, é um grande simulador, da mesma forma que a gente tem dissecção de aorta. Dissecção de aorta, primeira coisa é a maioria dos pacientes com dissecção de aorta nem no hospital chega, porque morrem fora do hospital. E aí, quando aquele que chega, muitas vezes a gente joga contra esse cara que está com dissecção de aorta e o paciente pode morrer. Infarto agudo do miocárdio. Aí eu estou levando em considerações as coronariopatias agudas, com supra e as sem supra, que a gente vai discutir hoje. E por fim, uma causa mais rara, mas que pode acontecer com manifestação de dor torácica, que seria a ruptura de esôfago. Então é isso, ó, 5 causas que podem matar, né, aqui de dor torácica aguda, e a gente tem que lembrar delas todas. Obviamente, hoje a gente vai focar bastante aqui na síndrome coronariana aguda. Por que isso é importante? Tá aqui, né, o corvo que sempre aparece ali no cenário de morte, nos filmes, aquele negócio, você manda um paciente com síndrome coronariana aguda para casa, e não deveria ter mandado, você dobra, pelo menos, ali a mortalidade daquele paciente. Bronca. O problema é o seguinte, você pode dizer, vou ficar pedindo exame para todo mundo, vou pedir cintilo, angiotomo para todo paciente chegar com dor torácica aguda aqui no pronto-socorro. Seu pronto-socorro vai ficar alguma coisa nesse sentido aqui, né? Aquela boa e velha geladeira da família dinossauro, né, Galego? Para quem é da época da gente, né? Aquela confusão, não tem como. Não tem como. Fala, Galego. E um detalhe, uma primeira dica que eu coloco aqui para vocês é que quando você está avaliando o paciente com dor torácica, a tendência é que a gente já crie o diagnóstico e a gente vá conversar com o paciente tentando fazer com que ele diga tudo o que a gente quer escutar. E aqui não é isso. Você tem que direcionar, fazer perguntas corretas para realmente identificar, para que você não chegue a um diagnóstico incorreto. E a gente, dependendo de como a gente conduzir, como eu comentei na parte de secção aórtica, você pode, além de não trazer benefício para o seu paciente, você pode aumentar a mortalidade dele. Então vamos lá, que essa é a chave de coronariopatia aguda. Vamos lá agora. Como é que eu faço, então, para não ir nem 8 nem 80? Eu nem quero mandar, obviamente, o paciente com síndrome coronariana aguda para casa. Desastre, aumenta muito a mortalidade. Mas também não quero ficar pedindo exame à torta direita para quem não precisa pedir exame. Então,
Então, como é que eu faço a investigação baseada em evidência? E aí vê, a maioria das pessoas que estão aqui nesse evento não são cardiologistas, né? Mais uma vez, são médicos generalistas, médicos de outras especialidades, estudantes de medicina. E tem muita gente que fala às vezes assim, pô, não gosto de cardio não, porque cardio é um bocado de decoreba. É um bocado de fluxograma, você não entende nada, vai decorando e pronto. Não é assim. Obviamente, cardiologia é a especialidade mais bonita. Brincadeira, é o que a gente acha, mas tem lógica em tudo. Vocês vão ver, à medida que a gente for aqui indo passo a passo, vocês vão ver por quê que a gente faz essas condutas, a gente vai explicar bem direitinho. Então, primeira coisa, frente a um paciente com dor torácica aguda, você vai ter que fazer 3 coisas, basicamente, né? Primeira coisa, essa dor torácica aguda é uma síndrome coronariana aguda? É a primeira pergunta, porque pode ser uma dor musculoesquelética, pode ser uma dissecção de aorta, enfim. Então, primeira coisa, separar o joio do trigo. É ou não é síndrome coronariana aguda? Beleza. Uma boa parte desses pacientes será síndrome coronariana aguda. E se for, aí você vai para os outros 2 pontos, que é qual é o risco desse paciente complicar? A gente vai ver depois, considerando que é uma síndrome coronariana aguda, a gente vai ver que isso é bem importante para definir se você vai ser mais agressivo ou menos agressivo com o paciente. E como é que eu vou tratar esse paciente? Então, ao longo dessa aula de hoje, a gente vai focar muito nesses 3 pontos. Não se preocupa de ficar anotando isso na carreira. Isso vai estar tudo lá no e-book que a gente vai distribuir gratuitamente para vocês ao final da aula. Então, nem se preocupa de sair anotando, não. Preste atenção na aula para você entender o raciocínio, certo? Vamos focar então no primeiro ponto. É ou não é síndrome coronariana aguda? E aí, para a gente chegar no diagnóstico de síndrome coronariana aguda, a gente usa geralmente um tripé, que é o quê? História clínica, exame físico, vou conversar ali com o paciente, examiná-lo, óbvio. Vou fazer o eletrocardiograma dele, não pode faltar, né? A gente sabe que vocês também têm muita dúvida de eletrocardiograma, a gente vai falar isso depois. E por fim, os exames de sangue, os marcadores de necrose miocárdica. Esse aqui é o tripé para você fechar o diagnóstico, ou não, de uma síndrome coronariana aguda. Então, tô lá com o seu Ricardo, 48 anos, uma dor meio atípica e tal. Conversando com ele, o que é que eu tenho que focar na história clínica, né? Essa parte aqui a gente vai passar um pouquinho mais rápido, que é a mais básica, mas perguntar, normal, características da dor, a gente sabe que a dor que fica aqui nesse território, né, azul, arroxeado, é o território principal de síndrome coronariana aguda, pode correr aqui, né, irradiar para membro superior esquerdo, para a região cervical, até região aqui de mandíbula, né, mas principalmente retroesternal, precordial, a gente tem que atentar a isso. Para separar características que falam a favor ou contra de síndrome coronariana, a favor, dor que piora, é precipitada por esforço, por frio, irradia para membro superior esquerdo, irradia para a região cervical, muitas vezes pode ser acompanhado de náusea, vômito, né, no paciente diabético, idoso. Tudo isso fala a favor de uma dor anginosa. Fala contra a dor anginosa, por exemplo, dor que é rápida, né, dura segundos e sumiu. Ou o contrário, fica horas e horas e horas. O paciente foi dormir, acordou, está com dor, estranho. Início súbito, pico de dor muito abrupto, né? Caráter pleurítico, o paciente respira fundo, piora. Enfim, então, isso são coisas que falam contra. Mas, atenção, uma coisa muito importante. Eduardo, fui falar ali com o paciente e eu vi que, na hora que eu palpei ali a região do tórax, ele disse que piorou um pouquinho. É uma dor que piora a palpação. Uma das grandes sacadas que eu sempre demorei para conseguir captar foi que nessa história você tem que pensar aquele jogo detetive. Você tá lá como detetive, nesses 2 extremos que a gente tá aqui, são extremos que a gente tá falando de angina, só que quando a gente tá avaliando a dor torácica do paciente, você tem que considerar que pode não ser angina, mas pode ser uma dissecção, pode ser uma embolia pulmonar, e aí você vai direcionando as perguntas, mas sempre tenham cuidado de não induzir a resposta do seu paciente. Eu comentei agora que quando a gente vai, um dos principais erros para o médico iniciante é a partir do momento que começa a falar com o paciente, ele já começa, isso é coronariopatia aguda, e ele começa a fazer perguntas que vão induzir a resposta sim ou não para o diagnóstico que ele quer. E isso pode ser um erro. Então, essa sacada é uma sacada interessante e sinto dizer que a maioria das dores torácicas não vão vir com a manifestação clássica. Ela vai vir com a manifestação mais na penumbra, mais cinzenta, e é isso que é a pergunta que Lapa comentou agora. Então é bem isso, galego. Basicamente, não tem nenhum ponto ali da história clínica que descarte 100%. O paciente falou isso 100% descartado que é síndrome coronariana aguda. Se é uma dor torácica, tem que pensar, basicamente isso. Você pode descartar, lógico, na hora que você somar várias coisas de exame físico, a gente vai falar depois. Mas o único aspecto, piorou na hora que eu apertei. 100% garantido que não é síndrome coronariana aguda, não é 100% garantido. Do mesmo jeito, mostra aqui agora, dor que melhora com medicações para o trato gastrointestinal. Dei aqui
um inibidor de bomba, alguma medicação, né, que pode funcionar para refluxo, o paciente melhorou. Quer dizer que eu descartei coronariopatia aguda, certo? Coronariopatia aguda não vai melhorar com o eprazol da vida. Correto? Não é tão bem assim, não. O pessoal já avaliou isso em estudos e pode ter sim caso de síndrome coronariana aguda que melhora com o velho coquetel gastrointestinal ali que o pessoal faz, né? Eu sei que a galera já fez muito, né, galera? Que em alguns serviços que a gente trabalhava tinha muito isso. Ah, tô em dúvida, faz aqui o coquetel gastrointestinal. Mas quando a gente vai, né, para as evidências aí dos últimos anos, a acurácia disso não é tão boa. Então, assim, vai perguntar na história clínica para o paciente, né, características da dor, e depois a gente vai para o basicão de saber, lógico, fatores de risco para o paciente. Se é um paciente de 30 anos que não tem fator de risco nenhum e está com a dor torácica bem meia boca, a chance de ser coronariopatia, né, não está muito convincente. Já se é um paciente de 70 anos, hipertenso, diabético, já infartou, e está com a dor torácica, mesmo que não seja aquela dor muito típica, você já fica bem mais preocupado, né? Então, perguntar antecedentes gerais ali para o paciente, né? Enfim, dar aquela geralzona. No final das contas, mostrando aqui na tela, a grande pergunta talvez seja essa, né, galego? Botamos aqui a foto do Tom Hanks, que é um ator que a gente considera bom, né? Se a dor lhe convenceu, a dor lhe tocou ali o coração, foi uma performance ali de Oscar ali que você olhou assim, rapaz, essa dor aqui eu tô preocupado. Se a dor lhe convenceu, meu amigo, e quanto mais experiente o médico, né, mais isso vale, né, porque aí, obviamente, vem o peso de estar vendo muito caso e tal. Se a dor lhe convenceu, a dica é, não manda esse paciente para casa até que você tenha investigado ele adequadamente. Às vezes é feeling, né, galera? É feeling. Rapaz, não gostei, velho. A dor ali de Dona Maria, 60 anos, chegou ali, não gostei, eu olhei pro rosto dela ali, tô achando que tem alguma bronca ali por trás. A dica é essa, né, galera? Investigue, porque é muito mais simples você investigar, e a gente vai mostrar em detalhes como é que faz isso, e falar, olha, veio tudo negativo, o heart score dela era baixo, etc, 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 agora eu tô mais tranquilo, do que simplesmente você correr o risco. Ah, fiz um eletro, tava de boa, né? A dor não convenceu tanto, mas mais ou menos, sei lá, mandei para casa. E depois a paciente volta em edema agudo de pulmão com alguma complicação, porque era uma síndrome coronariana que você não diagnosticou. Então, convenceu a dor, se preocupou, galego? 2.047 pessoas aqui fazia tempo, que a gente não passava de 2.000 pessoas ao vivo. Então, ó, dica, nenhum fator isolado da história clínica vai descartar com 100% de acurácia coronariopatia. E exame físico, galego, ajuda para confirmar diagnóstico de coronariopatia. Isso daqui também é muito importante. O que é que vai ser encontrado no exame físico? Da maioria, ou de grande parte, dependendo da casuística, de grande parte dos pacientes com síndrome coronariana aguda. Como é que vai ser o exame físico desse paciente? Não, é engraçado que mesmo que você tenha sido um pupilo de Selmo Celeno Porto, da semiologia, da avaliação, o que é que ela pode trazer de probabilidade, de aumentar a probabilidade dessa dor torácica ser de coronariopatia? A maior parte aqui está colocando que Kátia está dizendo que pode ter faixas de dor, pode ter sudorese. Quando você está diante daquele paciente que está num quadro clínico típico, a dor anginosa, a mão apertando, falando toda a história da característica da dor, muitas vezes ele pode vir associado à manifestação de sudorese, de desconforto, de palidez cutânea, mas isso não é o mais comum que a gente encontra. A maior parte do quadro clínico e do exame físico desse paciente é completamente normal. Mas isso não quer dizer que quando a gente está avaliando o paciente, a gente não está avaliando paciente com coronariopatia, paciente com dissecção de aorta, paciente com TEP. Eu estou avaliando paciente com dor torácica. Então, mesmo que as coronariopatias, a maior parte, sejam com exame físico normal, é importante e mandatório você avaliar, porque outras causas podem se manifestar através do exame físico. Ele pode ter diferença de pressão, de pulso, ele pode ter um sinal de uma possível TVP, que pode direcionar mais para uma embolia pulmonar. Então, a mensagem é, para coronariopatia, a maior parte do exame físico é normal, mas para avaliação e investigação do torácica, o exame físico pode sim trazer algum tipo de prova ou de indício de outras causas, daquele pedir das causas que podem levar o paciente à morte.
Perfeito, galera. A maioria da galera acertou aqui nos comentários. A maior parte dos pacientes com síndrome coronariana aguda vai ter exame físico normal ou pouco alterado, vai estar com a pressão um pouco elevada, enfim. E aí, qual é a grande função do exame físico? Mostrando aqui na tela agora. Qual é a grande função do exame físico no paciente com dor torácica aguda? Foi o que o Galego disse. Diagnóstico diferencial. Você palpou o pulso aqui do paciente, você vê que há uma assimetria importante de pressão em membros superiores. Opa, será que é uma dissecção aguda de aorta? Você escutou ali um atrito pericárdio. Será que é uma pericardite? E assim por diante, né? E aí vê que interessante. Voltando agora para o caso do seu Ricardo. 48 anos, dor mal caracterizada, né? Muito comum isso. Você vai perguntar ao paciente, ele não sabe explicar tão bem e tal. Durou ali 10 minutinhos, hipertenso, sobrepeso, exame físico normal. E aí? Essa história lhe emocionou. E aí? O que é que a gente vai fazer agora, então, com esse paciente? Veja, se história e exame clínico sozinhos não lhe emocionaram, vamos continuar. Não tem por que a gente parar por aqui, não. Vamos para o próximo passo. Vamos para eletrocardiograma, para ver se ajuda. E aí vê, o eletro no paciente com dor torácica aguda, ele pode ajudar em vários cenários, né? No TEP tem alterações típicas, na pericardite tem alterações típicas, na síndrome coronariana aguda nem se fala, e assim por diante. Vamos para o eletro. E aí, a velha história que a gente sempre fala, né? Tempo é músculo, tempo é vida. A gente sabe que no infarto agudo do miocárdio, você dá, principalmente no infarto com supra, você dá o diagnóstico precocemente, é crucial, né? Porque quanto antes você der o diagnóstico, antes você vai trombolizar, reperfundir o paciente, e isso diminui complicações. Qual o tempo que eu tenho que fazer o eletrocardiograma depois que o paciente com dor torácica aguda, suspeita de síndrome coronariana aguda, chegou no pronto-socorro? 10 minutos. E por que 10 minutos? Isso é pensando muito em supra-ST, que você tem, cada minuto conta, né? Se fosse uma síndrome sem supra, geralmente você fazer com 10, 15 minutos não vai fazer tanta diferença. Mas no infarto com supra, tem diferença sim. Então, sempre lembrar da história dos 10 minutos, né? Principal função desse eletro na correria precoce é isso, é descartar que esse paciente tem uma oclusão coronariana aguda. O clássico seria esse daqui, infartozão com supra aqui, né, anterior extenso. Esse paciente tem que ser reperfundido para ontem, né, para ele não perder músculo desnecessariamente. Vamos ver, seu Ricardo, o que é que aconteceu. A gente já sabe a característica dele e veio com esse eletro aqui. Esse paciente, esse eletro, e eu vou perguntar para vocês qual vai ser o que é que vocês acharam do eletro na sequência e vou mostrar a resposta que a maioria das pessoas colocou. A gente perguntou para vocês o que é que você acha desse eletro. É um eletro com supra, sem supra? Né? E aqui a maioria da galera, 57% do pessoal acertou. É um eletro normal, mas não descarta síndrome coronariana aguda. Lembrando que a gente divide as síndromes coronarianas em síndrome com supra, a gente mostrou um eletro agora há pouco, e síndrome sem supra, que não é, veja, não é síndrome com infra. Pode ter infra-DST, pode ter inversão de DT, a gente vai ver exemplos depois. Mas pode ser um eletro completamente normal. De todo jeito, ok, a maioria da galera acertou. Verdade. Mas quase metade do pessoal errou, né? Teve gente que disse que era síndrome eletrosugestivo de síndrome sem supra, né? Alterações sugestivas de síndrome sem supra não é um eletro normal. Teve gente que falou que tinha síndrome com supra, não é. Teve gente que disse que não se sentia seguro e tal. Então, quase metade da galera não estava tranquilo em dizer que o eletro é normal. Número razoável, né? Aqui, ó, a gente teve 700 respostas praticamente. Eletro normal descarta síndrome coronariana aguda, né? E esse daqui eu já vou responder para vocês. Não, não descarta. Ó, se a gente pegar paciente com síndrome sem supra, 6% tem eletro inicial, tipo desse paciente da gente. De boa, normal. Né? Ou com alterações mínimas. Então, não descarta. Não descarta. Esse a gente pega a circunflexa, né? Que é uma das artérias ali do coração. Cerca de metade dos casos de circunflexa fechada, que deveria dar supra-DST, né? Normalmente, vai dar um eletro ali meio inespecífico. Então, você pode ter, inclusive, artéria fechada, aguda, bronca, e o paciente tem um eletro mais ou menos, né? Final das contas, é o seguinte, eletro muito alterado, com supra, com infra, bem importante, a gente vai mostrar exemplos depois, ótimo, você estava em dúvida ali, se era ou se não era uma síndrome coronariana aguda, e veio aquele eletro de livro, facilitou sua vida, é uma síndrome coronariana aguda, vamos tratar o paciente assim, mais um eletro aqui clássico também aqui, né, um infartão aqui anterior extenso. Então, eletro muito alterado ajuda bastante, eletro normal, não descarta, né, galera? Muita gente escorrega aí nessa história do eletro normal, né?
E quando a gente chega nesse momento do eletro, é uma das características uma das etapas que quando você está avaliando um paciente com dor torácica sempre vai passar, que é paciente com uma história clínica que você vai tirar de todos aqueles que procuraram ajuda na emergência, você vai procurar e a história clínica você vai tirar, e eletrocardiograma que também está na maior parte dos serviços aí com protocolo de avaliação dor torácica. E eu vendo esse cenário, o que a gente entende? A gente entende justamente quando é que eu vou pesquisar o paciente. Eu sempre tenho que ter certeza que eu estou liberando um paciente que não tem risco de morrer em casa. E aí, a ideia de fazer essa investigação progressiva. A próxima etapa, que sempre a gente vai prosseguir, qual é, Lapa? Então é isso, né, Galego? Mostrando aqui o slide agora. Lembrando, só antes da gente passar para a próxima etapa, tem outros padrões que vão sugerir síndrome coronariana aguda além de supra, lógico, infra-DST, inversão de DT, a gente vai ver exemplo disso tudo ao longo da aula de hoje. Vamos ver vários exemplos. Mas a dica é o seguinte, antes da gente fechar eletro, primeiro, eletro normal não descarta. Segundo, o eletro tem que ser checado pessoalmente por você, não terceirize interpretação de eletro. Quantos eletros ao longo desses últimos, 17 anos de formado, que eu estou completando agora no final do ano, eu vi que alguém disse que era normal, e aí quando você ia ver, tá aqui o supra, tá aqui um infra-DST do cão, tá aqui uma inversão de DT simétrica, profunda, sugestiva de síndrome coronariana aguda. Então, checa. Alguém disse que é normal, tá bom, velho, eu confio em você, você é ótimo, mas deixa eu dar uma olhadinha no eletro, porque com eletro não se brinca, de fato. Então, checa pessoalmente. E, outra dúvida, eletro normal, inicial, não descarta. A gente já falou isso. É bom repetir? É bom repetir. De quanto em quanto tempo eu vou ter que repetir? E as duas dicas aqui é o seguinte. Pelo menos repetir ali nas primeiras 6 horas, é o que a diretriz fala. E paciente recorreu dor, repete. Fiz o eletro normal agora. Daqui a 40 minutos o paciente, rapaz, aquela dorzinha tá voltando. Repete o eletro agora. Por quê? Porque você pode encontrar isso daqui, alterações dinâmicas. Alteração dinâmica é o quê? O que a gente tá dizendo aqui em Recife, né? Como vocês sabem, estamos aqui em Recife. Infelizmente, tem muito ataque tubarão, já tem décadas aqui e tal, enfim. Às vezes é aquele negócio, você tá olhando ali pra água e fala, tá tranquila a água? Tá tranquila. Daqui a 2 minutos que você olha, puf, já não tá mais tão tranquila. Ou seja, o que é agora pode não ser daqui a 2 minutos. Do mesmo jeito no eletrocardiograma, a gente vai mostrar exemplo depois. Vamos mostrar exemplo claro. Pode estar com eletro normal e que fica alterado poucos minutos depois quando o paciente recorre dor. Então se liga nisso. Sempre pergunta ao paciente se ele tem um ECG prévio. Por quê, Eduardo? Tá aqui um exemplo. Chegou o paciente que eu atendi anos atrás. Paciente relatando a dor torácica, mas não era dor torácica tão típica não. Paciente hipertensa, diabética, dialítica, né? Idosa, mulher. Vários grupos aí que fazem dor atípica. Você vê esse primeiro eletro aqui dela, o que é que chamou a atenção, basicamente? Tem essa onda T invertida aqui, V1, V2 e V3. V1 a gente sabe que pode ser fisiológico. V2, essa T invertida pode ser fisiológico também, mulheres, caucasianas. V3 já não é tão comum. Aí vê que interessante, depois de uma meia hora a gente repetiu o eletro dela. Aí vê o que aconteceu. Normal, onda T de V2 e V3. Normal. Isso aqui é o esperado da gente ver, né? Quando a gente vê aqui invertido. Ou seja, mudou muito o eletro em 15, 30 minutos. Isso aqui era uma síndrome coronariana aguda, o paciente foi para cá, tem anatomia super grave e tal. Veja, é uma mega alteração, assim, um mega super... Não é. Mas é uma alteração que claramente você comparando um eletro com o outro, opa, tá alterado. Então são essas coisas... Só o cardiologista tem que saber isso, Eduardo? Não, a maioria desses casos de síndrome coronariana aguda não vai ser o cardiologista que vai atender, vai ser o médico generalista. Todo médico tem que saber esses detalhes de eletro, de investigação doutorácica, porque você vai encarar isso, 100% de certeza, nos seus plantões. Fala, Galego. Um detalhe, uma sacada importante que eu gostaria que vocês realmente saíssem da live de hoje com esse conceito existe a necessidade de repetir esse eletrocardiograma, e Lapa já comentou que quando tiver episódio de dor, é obrigatório que você repita, então você tem que estar no local que esse paciente vai passar um período lá na emergência e você vai ficar acompanhando. Esse acompanhamento é justamente caso ele recidive a dor, você repete o eletro, e é importante também que mesmo que ele não recidive a dor, você repita esse eletro, porque muitas vezes eu posso ter alteração dinâmica de eletro mesmo com o paciente assintomático. Então, esses 2 cenários são importantes no acompanhamento adequado do seu paciente.
Perfeito, Galego. Perfeito. E vou perguntar agora o seguinte, pessoal. Olhando aqui o slide. Agora, nesse momento, do que para a maioria do pessoal não convenceu, eletro normal. Quem aí é que estaria seguro em mandar seu Ricardo para casa com isso que a gente tem aqui com esses dados até agora? Mandaria para casa sim ou não? Não dá por enquanto, pessoal. Por quê? Podemos estar ali no cenário bom, mas podemos estar no cenário ruim também. A gente não tem a investigação completa ainda desse paciente. Longe disso. Paciente fator de risco. 48 anos ele tá garotão, né, galera? A gente tá com 48 tá garotão. Mas assim, né? Já tá numa idade ali de risco e tal. Então, ó. História exame clínico em cima do muro. Eletro normal. Vamos agora para marcador. Marcador de necrose ajuda aqui, né? E aí a gente perguntou para vocês. Qual exame laboratorial de escolha, isso aqui pergunta de prova, para diagnosticar o infarto agudo do miocárdio? Aí, coloquei aqui, a gente não botou ABCDE não, galera, aqui eu botei até H aqui, um bocado de opção aqui junta, e a gente perguntou isso para vocês. Qual a melhor opção? Como vocês já responderam, né, foram aqui 700 respostas, aqui a maioria do pessoal, 42%, 40%, desculpa, acertou. Se eu pudesse escolher qualquer exame no mundo, né, o que as diretrizes mandam hoje em dia é troponina sozinha, ultrassensível. Esse é o melhor padrão. Não precisa pedir mais nada. Ou seja, 60% da galera iria pedir coisa que não tem necessidade. Troponina com CKMB não precisa. Pedir a troponina CKMB desnecessária. CKMB sozinha e por aí vai. Certo? A maioria da galera errou aqui. Então, ó, para não ter dúvida, o exame laboratorial de escolha para diagnosticar o infarto é troponina. Sem dúvida, certo? Se você for na definição universal de infarto, tá lá, critério de infarto, troponina aumentada acima do percentil 99, etc. Não é CKMB aumentada, não é mioglobina aumentada, não é nada disso, certo? Outra coisa, se você tem troponina, né, quantitativa, que vê lá o nível certinho no seu serviço, acabou, não tem que pedir exame mais nenhum. Por quê, Eduardo? Troponina tá normal, a CKMB tá alterada. A CKMB pode subir com um bocado de coisa, inclusive dano muscular, o paciente fez uma musculação muito forte e tal. Então, troponina veio normal, CKMB veio alterada, você vai falar o quê? Ah, CKMB deve ter subido por outro motivo. Troponina veio aumentada, CKMB veio normal. Você vai falar, não, pô, a troponina é mais sensível do que a CKMB, vou me confiar aqui na troponina. Ou seja, se a CKMB não vai mudar o seu raciocínio, para que vai pedir? Só para complicar e gastar dinheiro. Pede só a troponina e vamos para frente. E aí a gente perguntou para vocês, pessoal, tem muito serviço aí que já tá com troponina ultrassensível, aquela coisa e tal, e o pessoal fala, ah, isso aí é só para o pessoal ganhar dinheiro, não tem tanta diferença não. Tem diferença, troponina ultrassensível é melhor do que troponina convencional, via de regra, sim ou não? Ó, a maioria do pessoal dizendo, a grande maioria, troponina ultrassensível é melhor do que a troponina convencional. É verdade? É verdade. Por quê? Qual a maior limitação da troponina convencional? É um bom exame. É um bom exame. O problema é o seguinte, nas primeiras 6 horas de quadro clínico, tipo o seu Ricardo, né? Seu Ricardo chegou, tinha 1 hora de quadro clínico. Ela tem uma sensibilidade baixa, ou seja, tem muito paciente que, se chegar com 2, 3, 4 horas de doutorásica no pronto-socorro, se você tivesse dosado troponina ultrassensível, ela já teria dado alterada na primeira dosagem, enquanto que a troponina convencional ela demora ali, ela é mais lenta, né, para começar a subir nas primeiras horas, e aí você pode deixar escapar o diagnóstico de infarto se você fizer só essa primeira dosagem aí nas primeiras horas, né? Então tem essa desvantagem. Então se a gente fosse fazer uma pirâmide aí do que é melhor para o que é pior de infarto, o exame de escolha seria esse daqui, lá no topo da pirâmide, troponina ultrassensível. Beleza. Eduardo, não tem no meu serviço troponina ultrassensível, só tem convencional, top, né? É recomendação classe 1 também, vamos que vamos. Não, Eduardo, não tem troponina convencional, só tem, como o Galego falou e a aluna perguntou, só tem troponina qualitativa. Troponina qualitativa é o quê? É aquela que ela não dá um resultado 5, 20, 50, ela diz positiva ou negativa. Aí já complica um pouquinho, por quê? Deu positivo, mas é um positivo ali na trave ou um positivo 100 vezes o valor da normalidade? Não sei. Não sei. Veio negativo, mas é um negativo que foi ali na trave ou um negativo, não ajudou tanto, né? Então tudo bem. Nesses casos a gente pode começar a associar CKMB massa, né, que é um valor absoluto tal, é melhor do que a atividade, mas ok, você vai usar o que tiver no seu serviço. E o que as diretrizes falam é, mioglobina, DHL, TGO, isso aí, minha gente, ficou ali na década de 80. A gente não usa mais hoje em dia não, então não é para usar mais de acordo com a diretriz da SBC, finalzinho de 2021. Importante isso. Como é que eu faço para saber, mostrando aqui, qual o tipo de troponina do meu hospital, certo? E uma das dicas é essa, se a mensuração dela for em nanograma por litro,
é ultrassensível. Se for nanograma por mililitro, é convencional. E a analogia aí é simples, né? Ó, vamos dizer que eu estou vendo uma partícula, um nanograma. Quem é que é mais cirúrgico? O que consegue achar um nanograma perdido em 1 litro, que é um volume grande, ou o que encontra em 1 mililitro, que é um volume pequenininho, né? Você encontrar um nanograma em 1 litro é como se você encontrasse uma agulha num palheiro. É uma dificuldade danada. Quer dizer que é uma troponina muito, né? Muito sensível, muito moderna ali. Ou seja, uma troponina ultrassensível. E a gente volta para o caso do seu Ricardo, né? Seu Ricardo, ele colheu uma troponina inicial, né? Com 1 hora de dor, né? Assim que ele chegou no pronto-socorro. E o resultado foi de 4 nanogramas por litro. Se é nanograma por litro, agulha no palheiro, é ultrassensível. E o percentil 99, né, é acima de 5, ou seja, abaixo de 5 para baixo, tá tranquilo, né? É o que a população, 99% da população tem. Ou seja, aqui, né, a princípio, é a troponina negativa, tá de boa. E agora? Agora tá tranquilo, correto? Vê, dor não convenceu tanto, pelo menos a maioria do pessoal. Eletro normal, troponina normal. Agora vamos para casa, não foi isso? E a gente perguntou isso para vocês. Digam aí, o que é que vocês acham? Troponina normal, descarta síndrome coronariana aguda. Eletro e tropo normais não descartam síndrome coronariana aguda. Tropo normal, se você fizer, né? Principalmente se fizer mais de uma dosagem, a gente vai falar depois. Descarte infarto. Realmente, não tem como ter infarto com tropo normal. Mas poderia ser uma angina instável ainda, que é um tipo de síndrome coronariana aguda, via de regra, menos grave, mas que também pode ter complicações, né? Então, ó, lembra do tubarão que a gente falou aqui de Recife? Pois é por isso, ó, do mesmo jeito que você pode fazer o eletro, tá normal, e depois repetir, tá alterado, mesma coisa, você pode fazer a troponina inicial muito precoce, que veio normal, e depois de algumas horas você repete, ó, apareceu a barbatana do tubarão aqui, para complicar a sua vida. Então, se liga que vai ter que repetir, a gente vai falar como. Se a gente for montar o fluxograma até agora do torácica aguda, seria mais ou menos assim. Tem aquele paciente que está claro, óbvio, ululante, que não é uma síndrome coronariana aguda. Sei lá, paciente, vou exagerar. O paciente chegou agora, tá doendo aqui o tórax, quando você vai ver, tá com uma faca enfiada aqui, o paciente foi assaltado ali no meio da rua. É óbvio que não é uma síndrome coronariana aguda, vida que segue, vamos tratar o paciente, ponto final. No outro extremo, você tem um paciente que é claro, óbvio que é uma síndrome coronariana. É uma dor típica, você fez o eletro, tá lá um suprão DST. Acabou. Síndrome coronariana, vamos tratar o paciente e vamos embora. Nos casos duvidosos, que é o caso do seu Ricardo, aí sim a gente vai para troponina e eletro. Dosamos troponina e eletro, seu Ricardo. Normal troponina, normal eletro. E agora? O que é que eu vou fazer? Agora chegou a parte da gente ir repetindo os exames. Por quê? É a história do tubarão, que está normal no começo, pode não estar normal daqui a um tempo. Depois de quanto tempo a gente vai repetir a troponina do paciente? E aqui tem várias opções. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas. Tem protocolo para isso aqui tudo, certo, minha gente? Protocolo para isso aqui tudo. Resumo da ópera. Aqui é o seguinte, digamos que a troponina é um meio para você dar um diagnóstico, que é o de infarto, né? Então você tem a troponina convencional, que a gente botou aqui esse carro, não sei que carro é esse, que eu não entendo direito de carro, e tem a troponina ultrassensível, que seria como se fosse um carro de Fórmula 1, né? É mais tecnológico, aquela coisa toda. Quer dizer que é bom eu sempre usar o quanto melhor, quanto mais caro, melhor. Eu vou querer o carro de Fórmula 1, certo? Depende. O que acontece? Se pegar aqui eu, galera, que não entendo muito de carro, e botar para pilotar um carro de Fórmula 1, provavelmente a gente vai pisar forte ali no negócio, vai bater o carro em 3 segundos. Então você tem que saber pilotar a parada, primeira coisa. Essa analogia é boa por 2 coisas também. Vê, se a gente for comparar aqui o carro de Fórmula 1 com a tartaruga. Beleza. Coloquei a tartaruga ali, vou botar ela para andar um pouquinho e daqui a 10 segundos eu vou tirar uma foto dela para ver se ela saiu do canto. Tirei uma foto agora, tirei depois de 10 segundos. Vê. Andou ou não andou? Mexeu aqui uma besteirinha, né? Mas foi tão pequena a diferença que quase não deu para ver diferença nenhuma. Já um carro de Fórmula 1, se você tirar uma foto agora daqui a 10 segundos, acabou. O bicho já passou, já está na metade da próxima volta. É isso. A troponina ultrassensível, ela sobe muito mais rápido do que a troponina convencional. Então, se você fizer uma dosagem agora e daqui a 1 hora você repetir, já é o suficiente para você ver uma diferença muito grande. É o carro de Fórmula 1 que está passando rápido. Troponina convencional, se você dosar agora e dosar depois daqui a 1 hora, a tartaruga, velho, mesmo que seja um infarto, quase não mudou de uma dosagem para outra e não adiantou. Isso aqui é outra vantagem enorme da troponina ultrassensível, que é isso aqui. A troponina ultrassensível, se você repeti-la depois de 1 hora, 2 horas, né, de acordo com a maioria dos kits,
Show. Já dá pra, se for um infarto, vai mexer muito a dosagem de uma para outra e vai ficar claro para você que aquilo ali é um infarto. Já se for uma troponina convencional, você vai ter que repetir ali depois de 3, 6 horas. Bronca, né? O paciente vai ter que ficar mais tempo no seu serviço de pronto atendimento, pronto-socorro, para você poder repetir a troponina, né? E aí vai acumulando os pacientes na passagem de plantão e tal. Caso seu Ricardo era troponina normal ou ultrassensível? Ultrassensível. Por quê? Porque a gente viu ali, né, a mensuração, nanograma por litro. Repetir depois de 1 hora a troponina do seu Ricardo. Repetir o eletro também ali depois de um tempo. Aí ver como é que vai ficar aqui o fluxograma. Bem, troponina pipocou. Eletro mudou, fez alteração dinâmica. O paciente fez na sua cara ali recorrência de dor típica, acabou. Você vai tratar esse paciente. Agora não tem mais dúvida. Agora ficou fácil. Você vai tratar esse paciente como uma síndrome coronariana aguda. Certo? Tranquilo. E o que aconteceu aqui com o seu Ricardo? Seu Ricardo, ó, primeira troponina, 4. Normal. Segunda troponina, para facilitar a vida, eu botei rigorosamente o mesmo nível, certo? 4. E agora, pessoal, posso mandar esse paciente para casa? Repetiu o eletro também. Eletro mudou nada, seu Ricardo tá ali jogando bola ali sentado, sentiu mais nada, tal. E aí, posso mandar esse cara para casa? 48 anos, uma dor que não me convenceu muito, 2 troponinas normais, 2 eletros normais. E aí, o que é que vocês acham? Agora o povo tá animando para mandar de alta, ó. Sim, pode. Ainda não. 80% do pessoal, 90% tá dizendo que pode mandar para casa. E aí, clínica soberana, perdeu a validade? Não, perdeu a validade não, tá bem válida ainda. Não, beleza, eu vou botar que 70% do pessoal disse para mandar para casa. Ainda não dá, pessoal, a gente perguntou aqui para vocês isso. O que é que vocês fariam? E aqui, ó, 43% do pessoal acertou, aplicaria o HeartScore, e a gente vai ver daqui a pouco por quê, é a resposta certa. E aí, obviamente, por exclusão, 56%, 57% do pessoal tomou outras condutas, mandaria para casa quando não é o momento, ou deixaria internado para fazer um CAT, alguma coisa do tipo, que também não é a conduta, enfim. Vamos lá então, pessoal, ó. Tropo e eletro normais não descartam possibilidade de síndrome coronariana aguda. É menos provável, bem menos provável que seja esse diagnóstico, mas ainda tem uma chance ali de 10%. A velha pergunta, você gostaria de mandar a sua mãe para casa sabendo que tem 10% de chance de ela estar com a síndrome coronariana aguda? Certamente não, né? 10% de uma coisa grave é um número que não é aceitável. E aí vem a história, como é que eu vou separar o joio do trigo? Agora chegou a hora de você pegar seu celular, ir para o computador e fazer cálculo. Que cálculo você vai fazer? Justamente o HeartScore. O HeartScore é o seguinte, certo? São 5 variáveis, né? Ele é um acrônimo, H de história, E de eletro, A de age, né? Idade em inglês, R de fatores de risco, tipo diabetes, hipertensão, T de troponina. Cada uma dessas variáveis ela vai de 0 até 2. Ou seja, se pontuar 0 em tudo, vai dar 0. Se ganhar 2 em tudo, vai dar 10. Então, o score vai de 0 a 10. E é super simples de ver. O paciente da gente tem 48 anos, então ele ganha um ponto aqui. O eletro é normal, então ele ganha 0 ponto aqui e por aí vai. A gente vai calcular com vocês daqui a pouquinho. E aí, pessoal, vê só. Por falar em HeartScore, qual é o pulo do gato aqui desse trabalho? Que, né, foi validado, a primeira corte, se eu não me engano, foi na Holanda, mas já foi validado em vários outros estudos. E é o seguinte, ele vai de 0 a 10, como a gente falou, e aí vê a diferença. Se o seu paciente com dor torácica aguda, etc, se ele tem um HeartScore de até 3, vê aqui, ó, se você segue esse paciente ali durante um tempo e vê quantos por cento desses pacientes complicaram. Se ele tiver 0, 1, é praticamente ninguém. Mesmo se der 2 ou 3, a chance desse paciente ter o MACE, né, infartou, morreu, teve AVC, né, eventos cardiovasculares maiores, é muito baixo, é menor do que 1%, não chega nem a 2%, dependendo da corte. Ou seja, pô, você tá com o paciente com HeartScore de 2, meu amigo, 99% de chance que eu vou mandar ele para casa e não vai acontecer nada de bom. Né? 100% em medicina, né, quase nunca é. Mas 99% não. Seu Ricardo, vá-se embora para casa, estou tranquilo e vida que segue. Já se esse paciente tiver, por exemplo, um HeartScore de 6, olha aqui a diferença, 20% de chance, 20%, 10 vezes maior, dele ter alguma bronca dessa. Esse paciente eu já vou ter que investigar melhor. Então, é isso. Paciente que tem um HeartScore de 0, 1, 2 ou 3, você fica muito tranquilo de mandar ele para casa. Mas vê, isso é muito importante, a gente vai ver aqui no fluxograma, isso é no paciente que a dor não lhe convenceu,
que o eletro e a troponina vieram normais, porque se o eletro vinha muito alterado, se a troponina vinha muito alterado, se a história clínica for muito alterada, você não vai nem gastar tempo vendo Hartscoph, você vai manejar esse paciente, como o Galego já disse, como portador de síndrome coronariana aguda. Isso é muito importante separar. Isso aqui é naquele paciente que você está com vontade de mandar para casa, eletro normal, troponina normal, mas só quer ficar mais tranquilo. Hartscoph na cabeça. Na época que a gente fez residência não tinha Hartscoph, né, Galego? Tinha que ir ali meio na noção mesmo e vamos que vamos. Então, ó, fechando aqui o protocolo. Claramente não é síndrome coronariana aguda, show. Vou tratar o que é, o que for. Claramente é síndrome coronariana aguda, show. Vou tratar como tal. É um infarto com supra, trata como infarto com supra. O eletro veio normal, a troponina não veio normal, como o Galego disse, mas é aquela dor de livro, paciente cheio de fator de risco. Acabou, meu amigo. Vou começar a tratar esse paciente como portador de síndrome coronariana aguda e ponto final. Não, tô em dúvida. Vai seriar eletro, vai seriar troponina. Se eles se alterarem no meio do caminho, vou tratar como uma síndrome coronariana aguda. Se não tiver dor recorrente, se a troponina for normal, se os eletros repetidos forem não diagnósticos, agora chegou a hora de fazer Hartscoph, que é onde a gente está com o seu Ricardo, certo? E aí, Hartscoph menor ou igual a 3, meu amigo, 99% de chance de não ter bronca, vai para casa. Vai para casa e a gente vai investigar no ambulatório. Se for maior do que 3, aí pode ser um teste ergométrico, dependendo, pode ser uma cintilografia, um angiotomo, né? A gente vai ver aí. Caso do seu José, não, desculpa, caso... Troquei o nome. Caso do seu Ricardo, como é que fica se a gente for calcular aqui o Hartscoph dele? Ó, vamos aqui de baixo para cima. Troponina negativa, ganhou 0 pontos. Fatores de risco, ele tem um, certo? Que é hipertensão. Sobrepeso não conta não? Conta não. Hipertensão, certo? Idade, tem 48 anos, ganhou outro ponto aqui. Eletro, normal, ganhou 0. E a história, né? Aqui é meu subjetivo, que é altamente suspeito, moderadamente suspeito, pouco suspeito. Eu botei 0 ponto aqui, mas digamos se você quisesse colocar que é moderadamente, altamente suspeito não é, né? Mesmo que você botasse moderadamente suspeito, ia subir de 2 para 3, a conduta ia ser a mesma, é mandar o cara para casa. Então agora vê a diferença. Agora, eu estou frente a esse Ricardo, que tem eletro normal, troponina normal, e tem Hartscoph de 2. Você vai anotar isso no prontuário. Hartscoph de 2, papai. 99% de chance de não dar bronca. Agora você está mandando o cara para casa, tranquilo. E aí a gente fecha o fluxograma aqui. Resumo da ópera, dessa primeira parte aqui, pra gente ir para casos mais complicados. Da alta para o paciente com dor torácica aguda exige vários conhecimentos. Você tem que saber o que perguntar na história clínica, você tem que saber como interpretar um eletrocardiograma bem, você tem que saber como interpretar uma troponina, você tem que saber quando aplicar o Hartscoph, como interpretá-lo. Veja que não é uma coisa trivial, não é no jeitão, não. Né, galera? A gente falava muito na época da residência. Vai no jeitão, olha ali, seu Ricardo, vá-se embora, seu Ricardo. Não é assim. E muitas vezes você vai ver um especialista, um cardiologista experiente fazendo isso, vai falar, pô, é fácil fazer. Não é não, meu amigo. Porque ali, ó, tá passando um bocado de raciocínio por trás e que não é decoreba, é baseado em evidência, baseado em trabalho. A gente tá tratando o paciente como a gente gostaria de tratar, né? Nosso pai, nossa mãe, enfim. Então, ó, exige muito conhecimento, invista no seu conhecimento, você está investindo nisso aqui agora, você está numa terça-feira que você podia estar vendo Netflix, alguma coisa do tipo, você está aqui com a gente, e isso vai lhe dar mais segurança, está aqui, ó, meio mundo de gente, hashtag sem medo, muito mais tranquilo agora de avaliar inicialmente o paciente, a gente está só esquentando os motores aqui, né, e mais uma vez, estamos à distância, tem gente aqui de Portugal, Angola e tal, a gente está passando conhecimento para vocês. E lembrando, esse conhecimento a gente não está inventando nada, óbvio, né? É tudo baseado nas diretrizes, nos artigos. O que é que a gente está fazendo aqui? A gente está empacotando para você de uma forma mais didática, para você não ter que ficar vendo um vídeo aqui, outro acolá, lendo a diretriz ali. As diretrizes são gigantes, geralmente, sobre o assunto. Então a gente está empacotando de um jeito didático que você consegue aprender num pequeno espaço de tempo, porque tempo não é só vida, não. Tempo é dinheiro também. Tempo é tempo que você quer ficar com a sua família, em vez de estar tendo que ler por 1 milhão de cantos diferentes para ter confiança e segurança de tratar seu paciente. Não é isso, Galego? E para a gente dar seguimento e começar a amarrar aqui, e finalizar amarrando todo esse conhecimento que a gente trouxe, a gente sabe que o Brasil é heterogêneo. Tem lugares que não tem troponina, tem lugares que tem CKMB, e como a gente comentou, lugares que não tem troponina, vamos tentar tratar com CKMB. No caso que não tem troponina, não tem CKMB, aí você já tem que começar a pensar se esse local é o local que você quer atender. Ou cobrar para que tenha, tá? E como a gente comentou aqui, quais as próximas etapas? Além do diagnóstico, como é que a gente vai seguir esse manejo do paciente com coronariopatia aguda, Lapa? Agora, a gente pegou esse primeiro caso, o caso mais simples, mais tranquilo.
que é muito comum, talvez até mais comum do que esse que a gente vai ver agora, que é aquele caso do dia a dia que você está em dúvida. Qual o diagnóstico, não é, tal. Agora a gente vai para um caso mais bronca, né? Que o diagnóstico, vocês vão ver, fica muito mais na cara, mas aí vem um problema do tratamento, que é Dona Marta. Vê a bronca aqui de Dona Marta agora, galera. 78 anos, chegou no PS relatando episódio de mal-estar torácico, sudorese e vômito que aconteceu umas 2 horas atrás. Aqui outro caso, né? Idosa, tal, diabética, hipertensa, pressão lá em cima, 172 por 100 e estertores em bases ali de ambos hemitórax, né? Estertorando um pouquinho. Bronca. Eletrocardiograma de Dona Marta. E aí, pessoal? Agora, emocionou ou não emocionou? Vamos ver o que é que vocês dizem aí. Juntando, né? Quadro clínico e eletrocardiograma. Diz aí. Ana Carolina, emocionou total. 5 exclamações. Anne, emocionou. Emocionou total. Super emocionou. Gostei, o povo tá usando muito superlativo aqui. Fulano disse que emocionou tanto que chorou já aqui. Beleza, todo mundo concorda. E o objetivo aqui era realmente colocar um caso, né, que não tem dúvida. Então, beleza, ó. Idosa, mulher, hipertensa, diabética, cheia de fator de risco. Vou falar, né? Doutor, entrei no Google aqui, vindo para o hospital e o Google já me disse que eu tô com a síndrome coronariana aguda. É nesse nível, assim. Daquele quadro clássico. E para piorar, quando a gente vai pro eletro mega, ultra, hiper alterado, né? Infra DST de várias derivações, supra de AVR, né? Que a gente tem vários vídeos falando sobre isso também. Galera, me diz depois aí quantos vídeos a gente tem de troponina. Bota aí Cardiopapers de troponina no YouTube, só para dizer, pessoal, quantos vídeos a gente tem sobre isso. Mas assim, um eletro muito alterado. Muito alterado, a gente tem vídeo no eletro. Se você quiser também, vai anotando aí. Depois coloca no YouTube. Agora não, porque agora estamos no meio da aula. Mas bota aí depois, Cardiopapers, supra de AVR no YouTube. Tem vídeo massa da gente também, dissecando esse tipo de eletro lá. Mas eletro muito alterado, quadro clínico muito alterado, não tem muita dúvida. Agora eu pergunto para vocês, é síndrome coronariana aguda? Naquele fluxograma que a gente mostrou antes, né, que tem 3 passos. O primeiro, é síndrome coronariana aguda ou não? O segundo, estratificar risco. O terceiro, tratar, né? Esse primeiro passo é síndrome coronariana aguda. Vocês estão convencidos de que é ou não? Depois que a gente instituiu o tratamento dessa paciente, que a gente vai falar daqui a pouquinho, a gente repetiu ali 10, 20 minutos depois do eletro dela. Vê se mudou. Ah, não é agora ainda não. Desculpa, falhou. Vou mostrar daqui a pouco. Esse aqui era só para mostrar que o eletro tá muito alterado mesmo. Daqui a pouco eu vou mostrar o depois. Então, ó, é agora que eu vou mostrar, ó. Esse daqui. Vê o que aconteceu com a paciente 10, 20 minutos depois que a gente começou o tratamento para ela. E aí, vocês acham que esse eletro mudou mais ou menos, muito, médio, pouco? Diz aí o que é que vocês acharam. Era assim, ficou assado. E aí? Mudou muito, mudou pra caramba. Exatamente. Nesse caso aqui, a dica não é nem essa. A dica aqui era, sempre pergunta ao paciente se ele tem um eletro prévio. Por quê? Porque pode ser que ele chegue pra você e fale, olha, meu eletro prévio era esse aqui. E aí você fala, rapaz, eu acho que... Mesmo eu não sabendo muito de eletro, eu acho que mudou, né, tal. Ajuda demais. E se você não perguntar ao paciente, ele não vai lembrar. Ó, eu tenho um eletro aqui, né, na carteira, no celular, tal. Pergunte. Não esqueça de perguntar, não. Então, ó, primeiro passo aqui, a gente tá tranquilo. É síndrome coronariana aguda, pessoal. Não tem muita dúvida, não. Isso aqui, esse primeiro passo, vamos pular. Aí é o que eu digo. Você conversou ali com a dona Marta, 1 minutinho, 2 minutinhos a enfermeira fez o eletro e lhe mostrou. Acabou, em 2 minutos você já está estabelecendo tratamento para esse paciente. Você não vai esperar chegar resultado de troponina, como o Galego já disse. Você não vai ficar calculando heart score. Para que heart score para esse paciente? Caso claramente é síndrome coronariana aguda. Apesar de não ser essa a única vantagem, o único uso do heart score, mas a principal uso dele é justamente isso. Casos que eu estou em dúvida se tratam ou não de síndrome coronariana aguda, posso mandar para casa ou não. Essa é a grande vantagem. Não tenho dúvida que isso aqui é uma síndrome coronariana aguda. Vou começar a tratar e fazer as coisas todas que eu preciso fazer. Então é isso, tem que ficar gastando tempo calcular heart score? Não precisa, né? Já ficamos aqui. Essa paciente a gente já ficou aqui em cima, nem descia ali para heart score, nada do tipo. Agora eu tenho que ver isso aqui, galera, ó. Risco de complicação e tenho que tratar a paciente. Por que eu vou calcular risco de complicação desse paciente? Veja, paciente tem pacientes e pacientes com síndrome coronariana aguda. A gente tem paciente com síndrome coronariana aguda
que é de baixo risco, vai evoluir bem, né? Com médico ou sem médico, né? Poucas coisas ali no... digamos, você tem um paciente que tem, sei lá, vou chutar aqui, 0,5% de chance de morrer por causa da síndrome coronariana aguda, né? Pô, se eu diminuir o risco dele de 0,5 para 0,4, né? Mudou nada a vida dele. 99% desses pacientes já iam evoluir bem mesmo. Mas posso ter paciente gravíssimo ali, edema agudo de pulmão, choque cardiogênico, com mortalidade de 20, 30, 40%. Quanto mais grave o paciente, mais vai fazer diferença o tratamento. E aí, por causa disso, eu tenho que saber. Pô, eu vou fazer aqui uma estratégia, né? Gato doméstico ali, conservadora, de boa. Eu vou ser agressivo ali, tipo um leão. Vou entrar com CAT precoce, agora, todas as medicações do mundo e tal. Isso vai depender da gravidade do paciente. Quanto mais grave o paciente for, mais agressivo você vai ter que ser. Certo? Então, beleza. Mostrando aqui, ó. No caso da Dona Marta, né? A gente já tem esse quadro clínico aqui que a gente falou dela. O eletro a gente já mostrou e, ó, troponina inicial não é que vai mudar a conduta, não. Nesse caso nem vai mudar tanto, porque a gente vai ver depois que é um paciente que preocupa muito. Mas, ó, troponina aqui já veio 4 vezes aumentado, né? Para facilitar ainda mais o quadro clínico da gente. Ó, tem várias formas de a gente calcular. Tem o Grace 2.0, tem o score do Dr. Brown, tem o score team, Pursuit, tem vários. Tem vários, né? Aqui, não vou entrar em detalhes agora, mas assim, o score do Brown, que tem toda a diretriz, né? É isso, é meio que um decorebão. Você tem que ver a partir de características clínicas, eletrocardiográficas, se o paciente é de baixo, moderado ou alto risco. Se for no score team, a gente tem um mnemônico lá, time fácil, né? Para você decorar o score team e tal. Tô passando mais rápido aqui, por quê? Porque não é o que a diretriz europeia recomenda. A diretriz europeia fala claramente que a gente deve priorizar o Score Grace, né? Que tem até o Score Grace 2.0, que é mais moderno e tal. Enfim. O Score Grace não dá para você decorar. Você vai ter que usar um aplicativo, entrar no site, alguma coisa, e você vai botando parâmetros básicos, pressão, creatinina, idade. Nada do outro mundo. Você pode fazer isso em qualquer hospital, basicamente. No caso dessa paciente aqui, o Score Grace dela deu de 162. E aí, Eduardo? É alto, é baixo? Como é que é? O que é que eu vou fazer com esse resultado? Tá aqui, ó. Acima de 140... Tá aqui, né? Zona vermelha, não precisa anotar isso. Isso vai estar no seu e-book, quase com certeza que a gente botou no e-book esse mapa mental. Esse paciente é de alto risco, certo? E por que isso é importante? Porque, vou resumir aqui, dependendo de várias características, você vai dizendo, o paciente não tem nenhum fator para me preocupar. Esse paciente aqui é de baixo risco, eu vou tender a pedir um teste não invasivo, tipo um teste ergométrico, alguma coisa do tipo, cintilografia. Do outro lado, se o paciente tiver com choque cardiogênico, com arritmia maligna, TV, tralá, esse paciente eu vou botar como de muito alto risco, eu vou tender a mandar ele para CAT logo, como se fosse um infarto com supra, de cara, né? Nesses casos aqui, ó, Grace acima de 140, que é o caso da nossa paciente. Alteração dinâmica do segmento ST, que é o caso da nossa paciente, ela chegou em frato e depois ficou normal. Ascensão ou queda de troponina, todos esses fatores aqui estão colocando o paciente como sendo de alto risco. Eduardo, quando eu tenho infradifuso com supra de AVR, isso aqui não quer dizer que o paciente é de muito alto risco, não. Tem uma discordânciazinha, a diretriz europeia tende a botar com muito alto risco, brasileira não, né? Enfim. Vamos simplificar, vamos dizer que Dona Marta chegou num serviço que não tem CAT. Você vai ter que transferir essa paciente, não vai ter nem como você fazer CAT em menos de 2 horas, você vai ter que medicar essa paciente, pedir vaga no hospital que tem cateterismo, e você vai mandar provavelmente para ela fazer um cateterismo, agora são 9h13 da noite, provavelmente vai fazer um cateterismo, se tudo der certo amanhã, à tarde, alguma coisa do tipo. Vamos considerar assim, para simplificar. Então, se você não está calculando o score Grace dessa paciente, é difícil você jogar aqui no meio desse fluxograma todo. Eduardo, tem que decorar, saber de cabeça isso. Sinceramente, se você está atendendo muito síndrome coronariana, você vai ver tanto essa tabela ao longo dos anos e vai estar no seu e-book ela, que você vai decorando. Mas, sinceramente, é a primeira vez, você é recém-formado, é estudante de medicina ali no final do curso, pega a fila aqui da gente, a gente vai colocar isso no e-book e você consegue checando isso quando precisar. Fala, Galego. E qual é o objetivo aqui? É trazer o racional de como você vai utilizar as ferramentas e saber quando utilizá-las. O que eu não queria era vários cenários que eu já acompanhei de pessoas e de locais em que o médico trabalhava, que tinha troponina, que tinha estrutura e terminava que você não oferecia o melhor cuidado porque você não sabia. Então é importante conhecer porque a maioria desses scores da avaliação você pode encontrar
em aplicativos, por exemplo, o Whitebook, se você colocar o Whitebook que tem tantas orientações de classificação de scores, como também ajuda ao manejo. Mas é importante saber onde procurar, até porque hoje a gente tem um celular que pode trazer todas essas informações. Mas se você não souber que tem que calcular o risco desse paciente, você não calcula e você não trata os diferentes de formas diferentes. E aí falando aqui, né, Galego? Carlos, mas peraí, não tem uma IC aguda? Não seria de muito alto risco, não? Aí são aquelas coisas, sabe, Carlos? Aqui a gente colocou o estertor em base, né? O paciente não está nem referindo dispneia. Geralmente na diretriz, quando ele bota IC, né? Aquele paciente está fazendo edema agudo de pulmão, francamente dispneico, enfim, quadros mais preocupantes. De todo jeito, vamos ser bem práticos. A maioria das pessoas que a gente está falando aqui não vão estar no serviço que tem CAT 24 horas na hora que você quiser. Certo? Então a questão se vai mandar em menos de 2 horas para o CAT, em menos de 24 horas para a maioria dos serviços, não vai ter nem tanta diferença porque você não vai ter disponibilidade. Vamos considerar então que a gente está em um hospital ou que não tem CAT, que a maioria do pessoal que está assistindo aqui das 2.000 pessoas deve estar numa situação similar, ou que se tem CAT, como muitos hospitais que eu já trabalhei, tem CAT só horário comercial ali das 8 às 5, de segunda a sexta e tal. Então na prática, para esse paciente a gente vai tratar com medicação, né? E essa paciente aqui a gente tratou com medicação na prática, melhorou muito com o que a gente vai falar daqui a pouquinho. E é isso, mas boa pergunta. Então, ó, voltando aqui, é isso. O caso da Dona Marta é esse. O eletro é aquele que a gente mostrou já para vocês, né? E aí a pergunta, e agora a gente tá chegando aqui mais para a parte final da aula, essa daqui me assustou. Vou dizer, viu, galera? Essa daqui, o pessoal tava mandando até bem ali na maioria dos pré-testes, né? 40% de acerto, 50%, né? Mais ou menos metade da galera acertando ali. Essa aqui da prescrição, a galera errou, e errou pesado, viu? Isso aqui é importante pelo seguinte, pessoal. Compreendam. Focando aqui em mim agora. Quando você está frente a uma emergência cardiológica, qualquer que seja, existe a parte do diagnóstico, existe a parte do tratamento. Se você errar em qualquer um dos dois, deu ruim. Deu ruim, no final das contas. Ah, diagnostiquei um infarto com supra, muito bem, eu olhei ali, certeza que é um supra. Show. Tô num lugar que não tem CAT, vai ter que trombolizar o paciente. Aí você prescreve a trombólise errado. Faz subdose, ou faz o trombolítico sozinho, ou só com AS, não faz heparina, não faz clopidogrel. Errou a prescrição, no final das contas bronqueou. Ah, é melhor, esqueci de fazer no trombolítico, eu fiz só o trombolítico, não fiz mais nada. Adianta de alguma coisa? Adianta, lógico que adianta. Mas o ideal é você fazer o pacote completo. E aqui a gente viu muita gente errando o pacote completo. Aí é bronca. Aí é bronca. Você estava fazendo tudo certinho. Você reconheceu que era síndrome coronariana aguda, que era de alto risco, precisava ficar internado, vai fazer o tratamento, mas se não for certo, complicou. Aí vamos ver. Como é que ficaria, olhando agora aqui, como é que ficaria a prescrição inicial para Dona Marta, considerando que ela tem 78 anos, função renal normal, clorice de 80, 90, enfim, minimamente alterado, e pesa 80 quilos. A gente mostrou aqui várias opções, e já vou dar o spoiler que só 10% do pessoal acertou a prescrição. 90% do pessoal não seguiu o que as diretrizes recomendam aqui. A gente vai ver por quê. Agora, então, a gente vai focar em tratamento. Bem, quando a gente fala em tratamento, teria 3 grandes campos ali, né? O suporte geral, né? Monitorizar o paciente, aquelas coisas todas. Medicações venosas e orais. E cateterismo, sim ou não, quão precocemente e assim por diante. Começando por monitorização. O bom e velho, monitor, oxigênio, veia, né? Aquele negócio, né? Que aí logo você lembra logo, tudo bem, tem um MOV, né? Que todo mundo lembra, monitor, oxigênio e veia. Mas eu posso até pensar num parecido, que é o MONA, né? Quem é que nunca ouviu falar aqui em MONA na faculdade, né? Ah, o paciente está com síndrome coronariana aguda, faz o MONA, faz o MONAB, né? Enfim. E aí, qual é a bronca? Quando a gente vai para o MONA, né? M de morfina, O de oxigênio, N de nitrato, A de aspirina. Vou fazer esse MONA aí para todos os pacientes. Digam aí. A gente já falou muito isso aqui no Cardio Papers, mas estamos com 2.000 pessoas aqui. Vamos martelar até todo mundo tá tranquilo. Devemos fazer MONA para todos os pacientes com síndrome coronariana aguda. Vamos lá, morfina. Primeiro, a recomendação de diretrizes atuais é usar como exceção. Você vai usar naquele paciente que você já usou outros remédios, que a gente vai falar daqui a pouco, e não está resolvendo a dor do paciente. Por quê? Existe evidência, inclusive, que a morfina pode piorar desfecho nesses pacientes
um dos mecanismos propostos, até o Dr. Remo, colega nosso, que publicou em periódico internacional isso, um dos mecanismos propostos é que ele diminuiria, né, o trânsito gastrointestinal e diminuiria a absorção de medicações importantes como os antiplaquetários. Então, nessa paciente aqui, a gente não vai começar com... Ela já não está nem com dor agora, para começar, né? Ela chegou sem dor no pronto-socorro. Então, não tem indicação. Oxigênio, né? Você vai fazer se o paciente estiver desaturando ou com desconforto respiratório relevante. Por quê? Mais uma vez, tem evidência que se você ficar fazendo oxigênio em paciente que está saturando bem, 94%, 98% de boa, você pode até piorar a área infartada e assim por diante. Temos vídeo também no YouTube, sobre mais de 1.000 vídeos no YouTube, a gente tem uma live só sobre isso, sobre mona, temos post também sobre por que não usar mona de rotina e tal. Nitrato não vai alterar desfecho no paciente com síndrome coronariana aguda, não vai diminuir infarto, nada disso, mas você pode usar se o paciente tiver com angina, hipertensão ou congestão. O paciente da gente está congesta e está hipertensa. Tem indicação, sim, de usar nitrato venoso, né? Nitroglicerina e tal. E a aspirina, aí sim. A aspirina vai de guerra, é para você usar de rotina. Continua aí firme e forte, décadas e décadas que a aspirina não sai da história. Então, ó, não vou fazer morfina, não vou fazer oxigênio por enquanto para essa paciente. Vou considerar que ela está saturando 96%, certo? E não está com desconforto respiratório. Qual a melhor forma, então, para a gente não esquecer prescrição? Teve gente que falou Monab, Monabish, aí começa os mnemônicos gigantes. Vamos simplificar, vamos lembrar dos 5 A's do tratamento da síndrome coronariana aguda, que é o quê? A de antiplaquetário, A de anticoagulante, A de antiaginoso, A de antagonista do sistema renina-angiotensina-aldosterona e A de atorvastatina, sem conflito de interesse, a gente botou aqui só para ficar os 5 A's mesmo, mas estatinas de alta potência, certo? A de antiplaquetário, vamos simplificar. Aspirina, zona, 3 comprimidos mastigados, para todo mundo. A não ser que tenha alergia, alguma bronca muito grande e tal, vai fazer para todo mundo, via de regra. Segunda de plaquetário, galera, aqui tem uma coisa importante, e teve muita gente que errou, que aqui é o seguinte... Se você pretende fazer CAT precoce para esse paciente, menos de 24 horas, você não vai fazer o segundo antiplaquetário lá na sala de emergência. E no caso da Dona Marta, ela é de alto risco, né? Por todos aqueles fatores que a gente falou. O ideal é que a gente transfira, né, ela para o serviço que tem CAT e que esse CAT seja feito nas primeiras 24 horas. No caso da Dona Marta, pela diretriz, vamos segurar esse CAT. Já se for um CAT que vai ser mais tardio, ou que você nem vai fazer CAT, vai fazer um teste não invasivo, já pode dar na sala de emergência. Clopidogrel é um exemplo, tem ticagrelor, tem prasugrel também. O problema é que prasugrel a gente não pode fazer nessa estratégia, a gente termina fazendo só na sala de hemodinâmica. Eduardo, vocês vão aprofundar essa questão se eu escolho o clopidogrel? Não vamos. Mais uma vez, se você quiser, bota aí, é quase que o posto piranga da cardiologia. Depois você bota aí no YouTube da gente, Cardiopapers, Clopidogrel, Cardiopapers, ticagrelor, vai ter um bocado de vídeo sobre isso também. Aqui a gente vai dar mais a visão geral. O terceiro tipo de antiplaquetário, esse nem se incomode, né? Que é tirofibam, abciximab. Aqui no Brasil a gente está até com oferta diminuída agora de inibidores 2B3A. Esse aí pode deixar que via de regra vai ser o hemodinamicista que vai fazer para o paciente lá na sala de hemodinâmica se precisar. O resumão, então, não precisa se preocupar, isso vai estar anotado aí também no seu e-book. A ESzão de rotina, vamos fazer para a Dona Marta, inclusive. Inibidor P2Y12, tipo clopidogrel, etc. Se for fazer CAT em menos de 24 horas, é o caso da Dona Marta, que ela é de alto risco, a gente vai fazer CAT precoce. Não vamos fazer, vou segurar. Inibidor 2B3A, deixa que o hemodinamicista começa lá na sala de hemodinâmica. Ou seja, por enquanto, a prescrição dela ficou só com a S. Beleza. Então, ó, para ela, até agora, ganhou, por enquanto, aspirina na sala de emergência. E só um detalhe. Fala, galera. Um detalhe importante aqui do CAT. E a gente tem que deixar bem prático aqui para você que vai estar na linha de frente e os grandes cenários do Brasil todo. Então, se você está num ambiente de um hospital, num serviço, que você não tem possibilidade nenhuma de fazer um CAT em menos de 24 horas... Demora uma semana, né, galera, para ir pro CAT? Uma semana. Né? Então, segue a rotina normal do AS, segundo antiplaquetário, e segue o jogo. Se eu estou num local em que existe a possibilidade de fazer um CAT em menos de 24 horas, por exemplo, num convênio em que o paciente internou é um paciente de alto risco, eu diagnostico isso, eu peço hoje e amanhã ele vai fazer... Faz só o AS, não faz segundo antiplaquetário nos pacientes de alto risco, tá? E muito alto risco, principalmente alto risco.
e ele vai se preparar, vai internar e no outro dia ele vai fazer o CAT. Então, a gente precisa colocar todo esse universo de disponibilidade, porque o importante é você está num local que você pode identificar um paciente de alto risco e você dá o clopidogrel ou um segundo antiplaquetário, ele faz o CAT e no outro dia é um paciente cirúrgico. E aí, quanto você atrasou a vida dele? Mas em um cenário que você não tem possibilidade de CAT em 24 horas, segue o jogo, aí não vai ter essa possibilidade de ficar elocubrando muito. Perfeito, Galego. Perfeito. Beleza. Antiplaquetários passamos. Vamos agora para anticoagulantes. Aqui é até mais simples, né? Por quê? Anticoagulante, o que a gente usa na maioria dos serviços são as heparinas mesmo, né? A gente até tem o Fondaparinux, a gente vai falar rapidamente, tem vídeo da gente específico sobre o Fondaparinux, mas na prática são as heparinas. E de heparina a gente tem dois tipos. Baixo peso molecular, tipo enoxaparina e tal. E a não fracionada, né? Que a gente sabe que dá para fazer por bomba, dá para fazer o aconchabramentozinho, né, galera? Fazer subcutâneo ali, mas não é o protocolo, né? Para síndrome coronariana aguda propriamente dito. Na prática, a gente termina usando heparina de baixo peso molecular muito mais simples, a administração e tal. E a heparina não fracionada fica para os pacientes que têm creatinina muito baixo, pacientes muito obesos ou aqueles casos de CAT de emergência, quando você vai mandar o paciente de cara para o cateterismo. Como a gente está aqui com Dona Marta, num serviço que não tem CAT, a gente vai ter que pedir vaga, provavelmente ela vai ser transferida nas próximas horas. Quem sabe fazer CAT amanhã e tal. Aqui a tendência da gente é fazer realmente uma heparina de baixo peso molecular. Lembrando que em pacientes acima de 75 anos tem uma correçãozinha de dose que a gente tem que fazer, mas não vamos nem entrar tanto em dose aqui agora também para não ficar uma aula gigante, 3 horas, aí termina não ficando tão didático. Mas só lembrar, de anticoagulantes a gente tem Fondaparinux, tem sim, a maioria dos serviços não tem disponibilidade, termina que na maioria dos casos a gente vai usar heparina, e entre os dois tipos de heparina, via de regra, heparina de baixo peso molecular muito mais simples de você administrar para o paciente, não tem que ficar medindo TTPA, nada daquilo, né, Galego? Não, essa questão, de forma geral, a gente vai ter que aprender e saber todos os detalhes da enoxaparina. Enoxaparina é o nosso dia a dia, só temos que depois, em algum momento, nos aprofundar um pouquinho mais em alguns detalhes de quando eu não vou utilizar a dose cheia, mas o feijão com arroz vai ser enoxaparina. Domina isso que você vai tratar a maioria dos seus pacientes muito bem. A de antianginosos, aqui também bem relevante, a gente tem vários tipos de antianginosos que a gente vai poder usar, como beta-bloqueador, VO ou IV, antagonista canal de cálcio, nitratos de morfina. Algumas dicas, certo? Beta-bloqueador, nos pacientes que não têm contraindicações, normalmente vai se fazer VO nas primeiras 24 horas. A gente evita muito beta-bloqueador venoso por causa do estudo COMET, né, que não deu bom. Mas lembrar que nesse caso, paciente tá o quê? Estertorando em bases, né? Querendo ou não, tem algum sinalzinho ali de congestão pulmonar e tal. Então, nesse caso aqui, a gente vai segurar nesse primeiro momento beta-bloqueador, porque esse é o tipo de paciente, se você coloca beta-bloqueador na jogada, principalmente venosa, aí você pode descompensar, piorar a congestão do paciente e assim por diante. Antagonista canal de cálcio, muitas vezes se faz quando o paciente tem contraindicação, beta-bloqueador, tipo broncoespasmo, etc e tal, mas não é aquela medicação que você vai estar muito preocupado de começar ali nas primeiras horas de atendimento, não, sinceramente. Morfina, a gente já comentou antes, que é para caso de dor refratária e tal. O antiaginoso perfeito aqui para esse paciente realmente é nitrato, né, principalmente nitroglicerina venosa, porque vai atuar tanto na congestão que a paciente tem, é discreta, mas tem, quanto na hipertensão. Isso daqui seria uma emergência hipertensiva, um paciente com uma síndrome coronariana aguda de alto risco e que está com pressão de 170 por 100. Vamos falar isso na aula de quinta-feira, tá top, essa aula de síndrome de emergências e urgências hipertensivas. Então aqui, nesse caso aqui da paciente Marta, a nitroglicerina ajuda muito. Lembrando que não vai mudar desfecho. A paciente não vai morrer mais ou menos porque está usando nitroglicerina. Mas vai ajudar a controlar a pressão, congestão, essas coisas todas. Então, disso daqui, ó, ficamos com nitrato. Até agora, como é que está a pressão da gente? A excisão velho de guerra, enoxaparina, nitroglicerina venosa. Por enquanto está assim. Fala, galera. Detalhe importante, quando a gente fala nitrato, a gente está falando nitrato para esse caso,
da paciente, que apesar dela não estar tendo angina recorrente, você tem sintomas de congestão pulmonar. Então, você vai tratar o nitrato como uma medicação vasodilatadora. Perfeito. Mas não caiam no erro de sempre. Coronariopatia aguda, bater aquele carimbo. Beta-bloqueador, nitrato e seguir a conduta de forma não personalizada. O seu papel para você ser diferente de uma inteligência de uma inteligência artificial para uma inteligência cerebral é justamente esse papel de como diferenciar e individualizar para cada caso. Então, seja uma inteligência cerebral, pegue isso e saiba personalizar o tratamento. Nesse contexto, nitrato não é... Por que eu estou falando isso, Lapa? Porque muitas vezes a gente está em outro cenário que o paciente não tem congestão pulmonar, Perfeito. não tem insuficiência cardíaca, e aí vai se beneficiar de um IECA e de um beta-bloqueador e não se coloca porque a pressão dele está mais baixa, porque ele está usando nitrato, e ele não está com dor, ele não está com nada. Então esse nitrato não vai melhorar naquele cenário o sintoma do paciente, ele não muda a mortalidade e ele termina inviabilizando o tratamento com outras medicações que vão melhorar o desfecho desse paciente. Então, individualiza. Isso é uma das coisas que mudou, inclusive, né, galera? A diretriz antiga, que era bem antiga, 2014, falava. O paciente tem síndrome coronariana e é de risco moderado ou alto. O pessoal usava nitrato para todo mundo, depende de qualquer coisa. E a gente sabe que não tem essa evidência mais hoje em dia. Então, perfeito. Ótima colocação. Chegando aqui no final da prescrição agora, antagonistas do sistema renina, angiotensina, aldosterona, né? Aí a gente teria IECA, BRA, espironolactona. Lembrando que indicação de ECA, se o paciente foi hipertenso, diabético, doença renal crônica ou fração de ejeção baixa. A paciente a gente é hipertensa e diabética, né? O BRA você vai usar se o paciente tiver contraindicação ao IECA. E a espironolactona vai ser principalmente no paciente que tem disfunção relevante ali de ventrículo esquerdo, sistólica, né? Lembrar que a paciente da gente já usa BRA, né? Então a tendência aqui, como é uma paciente de risco mais alto, etc., você vai terminar pilotando ela muito mais ali com a droga venosa agora, né? Nitroglicerina, qualquer coisa. Mas, poderia manter o BRA dela? Podia. O que é que a gente não vai fazer? Não, vou manter o BRA associar a IECA? Definitivamente não. Definitivamente não. E a espirono, também não tem necessidade da gente começar agora. Vamos esperar fazer um eco dela no segundo momento, sem pressa. Lembrar que a gente está no primeiro atendimento da paciente. Então, a gente tem que pensar muito. Olha, o que é que eu tenho que fazer agora? Obrigatoriamente, o que é que eu posso deixar para fazer amanhã, depois de amanhã, né? Então, nesse caso é isso. Seguindo aqui, né, galego? Então, nesse caso aqui, ou a gente continua o BRA dela, ela tá hipertensa, etc, etc, ou vamos pilotando assim, aqui só com a nitroglicerina mesmo e vamos que vamos. E por final, a atorvastatina, né? Estatina de alta potência. Pode ser outras estatinas de alta potência, tipo Rosuva, 20 mg e tal. E a meta aqui, a gente meteu o LDL lá para baixo, menor do que 50. Na prática, era um paciente que não usava estatina antes. Eu tenho a Tova no meu serviço, tenho Rosuva. Prescreve ela numa dose boa. Não tenho, só tenho simvastatina. Tudo bem, vamos começar com 20, 40 de simva. E vida que segue, vamos tentar acertar esse LDL aí o mais breve possível. Então, se a gente fosse fazer aqui, nessa paciente, troponina alterada, eletro muito alterado, etc, etc. A gente perguntou aqui para vocês um bocado de opção. Como é que vocês fariam? E mais uma vez, só 10% do pessoal acertou. Vamos matar aqui de jeito fácil, ó. AS 300mg eu coloquei em todas as alternativas. Então, esquece AS. AS vai fazer e ponto. Aí aqui, ó, só aqui já dava para você matar a questão. Tem muita gente aqui que vai fazer prova de residência, tem muita gente que vai fazer prova de R+, concursos e tal. A gente não acabou de dizer que, pela lógica, se é um paciente que a gente vai mandar para CAT precoce, etc, etc, a gente vai segurar o segundo antiplaquetário. Então aqui, basicamente, as opções todas que tinham outros antiplaquetários, a gente já mata e aí só sobra a resposta certa, que é a letra C, certo? Basicamente. Como o Galego disse, estou num serviço que vai demorar uma semana para fazer CAT. Não é raro isso. Podia fazer o segundo antiplaquetário tranquilamente, né? E aí você poderia usar tanto o clopidogrel quanto o ticagrelol e tal. Atenolol, vou usar beta-bloqueador nesse paciente que está estertorando? Não vou. Então, se tiver atenolol aqui, a gente vai cortando também, não vai dar certo. Vou usar estatina para esse paciente? Gostei, é uma boa. E a outra coisa que a gente pedia aqui era a dose da inoxaparina, né? Aí tem essa outra pegadinha aí do malandro, que como é uma paciente mais idosa, acima de 75 anos, a gente tem que usar uma dose um pouquinho menor aqui de inoxaparina, né? 0,75 mg por quilo. Tudo bem, tinha umas pegadinhas aqui nessa prescrição, mas veja, essa pegadinha aqui não é uma pegadinha de prova não, é uma pegadinha de... Você está com um paciente com síndrome coronariana aguda, não vai ter que prescrever heparina? Vai, você tem que saber esses detalhes de prescrição. Eduardo, vocês vão esmiuçar isso agora? Não vamos, porque estamos com 1h40 de aula, não fica tão didático, realmente a gente tem um bocado de conteúdo. Mais uma vez, coloca aí heparina, Cardiopapers no Google,
ou no YouTube, que vai ter muito conteúdo sobre isso. Mas o fato é, pegamos essa paciente, estamos convencidos que é síndrome coronariana aguda. Primeiro passo, né? Ficamos aqui, em cima. Nem calculei heart score, nada do tipo. Já comecei a tratar como? Calculei o risco de complicações dela através de quê? Do Grace Score e vi que o risco era alto, né? Tá aqui. Depois comecei o tratamento dela. Como é que eu vou fazer a prescrição de tratamento, mesmo que eu não seja cardiologista? Eu sou médico recém-formado, sou médico generalista. Não tem problema, você tem que saber fazer essa prescrição, porque a maioria das primeiras prescrições de síndrome coronariana aguda serão feitas por pessoas como você, não são pelo cardiologista. Não tem cardiologista no Brasil para dar conta de tanta síndrome coronariana aguda. Então você tem que saber encarar. Como é que eu vou encarar? Pensando nos 5 A's, né? E aí a gente vai fazer a prescrição de alta dessa paciente. Então, o certo aqui, que só 10% da galera acertou, era a prescrição mais básica no final das contas, né? AS, enoxaparina, atova e nitroglicerina. Por enquanto, vamos fazer isso, compensar a paciente direitinho, etc. Para depois a gente mandar ela pro CAT. O resto da galera, 90%, errou.